Fala também do Corinthians, que recusou 3 ofertas diferentes por um dos seus grandes destaques na temporada, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te falar agora sobre o Corinthians, que recusou 3 propostas ao longo da temporada de 2024 por Rodrigo Garro. Formação do Neto no programa Os Donos da Bola. Neto assegurou que por duas vezes o River Plate fez uma tentativa de contratá-lo e ainda houve uma proposta da Rússia. Sobre essa oferta da Rússia, aspas para o Neto, a proposta era alta, hein? Fecha aspas. Corinthians evitou o negócio por entender que o Garro ainda tem muita lenha para queimar, um dos principais jogadores alvinegros na temporada, inclusive esteve na seleção do campeonato. 62 jogos, 13 gols e 14 assistências no ano. Cresceu demais de produção a partir do momento em que Yuri Alberto e Memphis Depay se estabeleceram como os titulares. Comprado por 6 milhões de dólares, hoje certamente vale no mínimo 12, 15 milhões de dólares. Esse valor já foi bastante multiplicado. Para arrematar em relação ao Timão, notícia importante. A Fatal Model afirma ter doado R$200 mil na vaquinha virtual do estádio corintiano. Trata-se de mais uma ação de marketing da agência de acompanhantes de luxo que está tentando a todo custo se unir ao Corinthians. Vale a lembrança de que no início dessa semana ela deixou vazar a notícia de que pagaria os salários de Paul Pogba. O Corinthians não levou a história a sério. Verratti foi oferecido ao Corinthians, verdade? Everton, não sei se foi oferecido. Eu sei que o Ramon Dias pediu a contratação do Pablo Verratti. Ah, você deve estar falando do... Você não deve estar falando do Verratti, você deve estar falando do Verratti, Marco Verratti, o italiano, né? Essa informação foi do Leandro Quesada na última terça-feira nos Donos da Bola. O que eu consegui apurar no Corinthians é que é o tipo do negócio impossível. O Verratti tem só mais 6 meses de contrato, mas as cifras que ele tem no Al Arabi são estratosféricas e ele já tem proposta para jogar no Al Qadisiyah da Arábia. Não foi ele quem teve proposta, foi o Dybala quem teve. Mas né, o que eu ouvi no Corinthians é de que não tem chance dessa história avançar, tá? Timão com Pogba e Memphis ano que vem bate de frente com o Flamengo e Palmeiras ou só não bate de frente como atropela e é candidato a todos os títulos com esse elenco? Wesley, hoje participando do Donos da Bola, o Neto pediu para falar quem era o meu favorito no Campeonato Paulista do ano que vem. Ainda que não tenha Paul Pogba, eu acho que o Corinthians inicia o Campeonato Paulista do ano que vem à frente dos concorrentes. E eu vou explicar o porquê. O Corinthians termina a temporada em alta, mostrando um time bem sólido. O Palmeiras com muita dificuldade, especialmente nos jogos grandes, e o São Paulo a gente não tem a mínima ideia do que vai acontecer, assim como no Santos, tá? Então hoje, para mim, o Corinthians já é favorito no Campeonato Paulista. Com o Paul Pogba, eu acho que se torna um time de ainda mais respeito, embora para campeonato brasileiro seja uma outra parada, né? Porque no brasileiro você precisa ter um elenco grande, generoso. Mas aí o Corinthians vai ter tempo também para, nos meses de janeiro, fevereiro e março, dar uma encorpada no seu restante do grupo. Nicola, sou o seu fã, obrigado. É verdade que o Timão quer um goleiro? Hoje o Marco Belo estava contando, né? Sobre os alvos do Corinthians para a próxima temporada e ele chega a citar um goleiro reserva. Confesso que eu não consegui confirmar essa informação no Corinthians, mas o Belo havia contado na necessidade, na avaliação dos dirigentes do Corinthians, de um goleiro reserva, de um lateral esquerdo, de mais um zagueiro, um meio-campista para atuar pelo lado esquerdo, um meio-atacante canhoto e também um centroavante, tá bom? Hoje quem tem mais chances de chegar, Sérgio Ramos ou Pogba? Rafael Mafra foi quem perguntou. Nenhum dos dois é simples, mas a impressão que eu tenho é de que o Sérgio Ramos nunca demonstrou interesse em jogar, não só no Corinthians, mas no futebol brasileiro. Toda vez que o nome dele é especulado, a gente remete ao tempo em que o Corinthians o procurou, sugeriu que dois empresários fossem até lá para conversar com ele e ele sempre descartava, tá? Qual o real motivo de Soldado no Catar? Fabinho Soldado viajou ao Catar, chegou a dar uma entrevista para uma emissora de lá. E nessa entrevista ele deixou bem claro que não estava indo para passeio, estava indo a trabalho. Se ele está indo ao trabalho, numa época como essa, imagino que ele esteja indo para prospectar jogadores. O Quesada falou que o Marco Verratti foi oferecido ao Corinthians. Acho que a chance dessa negociação avançar é muito pequena, para não dizer zero italiano, que ainda tem mercado no exterior. Lucas Veríssimo, essa eu posso assegurar que houve uma consulta do Corinthians por meio do Fabinho Soldado aos representantes do atleta e ao Alduail.
time do Qatar que detém os direitos econômicos do Veríssimo. Empréstimo completamente descartado e venda apenas se a proposta for estratosférica. O que eu ouvi de uma pessoa que trabalha para o Veríssimo é de que o Duail está bastante contente com o atleta. Sobre o Roger Guedes, vira e mexe especulam de que o Guedes pode voltar para o Timão. Agora também o colocaram na mira do Flamengo. Eu acho que a única chance de um negócio como esse acontecer é se o Corinthians já souber que vai vender o Yuri Alberto. E aí pode utilizar parte dessa grana para repatriar o Roger Guedes. Roger ganha lá 5 milhões de reais por mês. O Corinthians não vai oferecer certamente essa bolada, mas poderia oferecer menos num contrato superior em tempo ao que ele tem lá no futebol do Qatar, tá? Vamos às informações do Corinthians, aqui no canal do Cereto. Eu primeiro quero falar sobre esse interesse do Corinthians na Marta. O que é isso? Olha só, se por acaso se concretizar esta contratação, o tamanho da contratação que seria a Marta jogando com a camisa do Corinthians. O Corinthians tem interesse e busca viabilizar a contratação da meia atacante Marta, que há 8 temporadas está no Orlando Pride dos Estados Unidos. Faz 8 anos que ela está jogando lá no time de Orlando, no time dos Estados Unidos, o Orlando Pride. A revelação do interesse foi feita pela Iris Cesso, que é diretora de futebol feminino do Corinthians, em entrevista ao podcast do clube, ao lado do técnico Lucas Piscinato, que também participou desse podcast. Disse a Iris Cesso: a Marta é um sonho de todos. Quem não quer ter uma Marta no time? Sei que ela é corintiana, enfim, claro que é um sonho, e o que puder fazer para trazê-la, com certeza vou fazer. E a vontade dele, do Lucas Piscinato, técnico do Corinthians feminino, é ter também. Tivemos algumas conversas, estamos tendo conversas, mas não é um processo simples. A Marta é o Pelé do futebol feminino. Não é fácil trazer uma atleta do porte da Marta, disse a Iris Cesso. Realmente não é fácil trazer uma atleta, a Pelé do futebol feminino. Mas o Corinthians mantém conversas com a jogadora para poder entender as condições financeiras e viabilizar o projeto. O alto salário da Marta, levando em consideração os padrões do futebol feminino do Brasil, é claro que é um dos empecilhos do negócio. O Corinthians teria que buscar patrocinadores para tentar viabilizar a contratação da Marta, que tem 38 anos, mas ainda bate um bolão e está jogando lá no Orlando Pride. Seria uma contratação bombástica para o futebol feminino do clube. Nesta temporada, a Marta entrou 36 vezes em campo, marcando 11 gols e deu uma assistência. Lembrando que ela está fora do Brasil há 13 temporadas. Passou também pelo futebol sueco e está no futebol dos Estados Unidos desde 2017. Portanto, é o interesse do Corinthians na contratação da Marta, a Super Marta, a maior jogadora de todos os tempos, a Pelé do futebol feminino. Bom, o Corinthians tem interesse também, agora o Corinthians masculino, na contratação de um jogador uruguaio. Corinthians, ele sondou, segundo informações da Itatiaia, sondou Santiago Rodrigues. A reportagem é do Luiz Fabiani. Santiago Rodrigues, que é um uruguaio e joga no New York City, que era o time do Thales Magno. O jogador tem 24 anos, possui contrato com o clube norte-americano até dezembro de 2027. O Corinthians e o Cruzeiro também têm interesse nesse jogador. E o Corinthians ouviu que o Santiago se mostrou interessado em jogar no futebol brasileiro, mas que seria necessário um investimento em torno de 6 milhões de euros, 38 milhões de reais pela negociação. Então, é uma negociação complicada por causa do ponto de vista financeiro, né? O Corinthians ficou mais distante do negócio por causa do ponto de vista financeiro. Santiago Rodrigues, ele é meia, atua como meia, mas pode também jogar pelos lados do campo. Na última temporada foram 32 partidas disputadas com 12 gols e mais 6 assistências. Jogador revelado pelo Nacional de Montevidéu, mas pertence ao Grupo City desde 2020, quando defendeu o Montevidéu City e se transferiu aos Estados Unidos por empréstimo em 2022. Então é um interesse do Corinthians no Santiago, jogador do Santiago Rodrigues, jogador do New York City. Mas o Corinthians tem interesse mesmo é no Paul Pogba, né? E a informação hoje do meu amigo Marco Belo é de que a Esportes da Sorte manifestou interesse, entrou em contato com o Corinthians. A Esportes da Sorte, patrocinadora do Corinthians, patrocinadora master do Corinthians, entrou em contato com o Corinthians para saber quanto fica essa história toda, né? Para discutir o aporte financeiro para viabilizar a proposta financeira, a proposta do Timão pelo Paul Pogba. A informação, eu repito, foi do Marco Belo, hoje no podcast Timão, que ele apresenta pelas manhãs. Tanto o Corinthians quanto a Esportes da Sorte sabem os valores mensais que seria pelo astro francês, né? Em torno de 4 milhões de reais. A patrocinadora Master já tinha o interesse de custear parte dos salários do meia, pelos mesmos valores que paga ao clube pelo Memphis Depay, mas agora está disposta a aumentar a proposta para ter o Paul Pogba. Então, o que interessa nessa história? Interessa nessa história é que a Esportes da Sorte se interessou pelo negócio. A Esportes da Sorte, ela quer mais um jogador midiático. E ela se interessou pelo negócio. Ela quer ter também o Paul Pogba. Ela se interessou em financiar o Paul Pogba. Agora, não sei se ela aumentaria para 4 milhões de reais, né,
esse valor todo, ou se ela pagaria parte apenas do salário, enfim, na contratação do jogador. Resta saber também, e eu sempre digo isso quando passo o noticiário aqui do Paul Pogba, é sobre a questão do próprio jogador, né? Se o jogador tem interesse em jogar no Corinthians, né? Que até agora não se sabe se o jogador tem interesse em jogar no Corinthians. Há conversas envolvendo o Corinthians e o staff do jogador. O Corinthians já sabe que ficaria muito caro para trazer o jogador que não joga desde março, que não joga há 18 meses, por causa de porque foi flagrado no exame antidoping. Mas resta saber se o Pogba quer jogar no Corinthians, quer vir jogar no futebol brasileiro, ou se ele quer continuar jogando no futebol da Europa, ou quer ir jogar no futebol do Oriente Médio. Não se sabe o que passa na cabeça do Paul Pogba, né? Mas a patrocinadora do Corinthians, a patrocinadora master do Corinthians, está interessada no assunto. E isso é interessante, porque pode pintar o dinheiro que o Corinthians precisa para envolver a negociação. Quem tinha oferecido o dinheiro tinha sido a Fatal Models, que é uma empresa... A Fatal Models, que é uma empresa de acompanhantes, né? Uma empresa de acompanhantes. E o Corinthians recusou. Ela tinha oferecido 4 milhões de reais por mês. E o Corinthians recusou. E nesta quarta-feira, a empresa, a Fatal Models, doou 200 mil reais à vaquinha do Corinthians. A vaquinha da Gaviões da Fiel, para pagar a Arena Corinthians. Ela doou 200 mil reais à campanha Doe Arena, realizada em parceria com o Corinthians e Caixa Econômica Federal. O investimento de 200 mil reais torna a Fatal Model a maior doadora da ação até o momento. E até a atualização mais recente, a campanha soma mais de 31 milhões de reais arrecadados na vaquinha. Lembrando que é muito dinheiro arrecadado, mas de qualquer maneira ainda falta muita coisa, né? Porque a dívida é de 700 milhões de reais, a dívida pelo estádio do Corinthians, embora o Corinthians tenha arrecadado bastante dinheiro. É isso, senhoras e senhores, são destaques e informações do Corinthians, aqui no canal do Sereto Noticiário, que teve Marta, teve Paul Pogba, teve Santiago Rodrigues, né? Todos no mesmo noticiário. É o mercado da bola do Corinthians que está efervescente. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro, estamos falando do Timão. E se você gostou do conteúdo, chega aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, porque é super importante quando você faz isso. E a gente vai ficando por aqui, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos ficando por aqui, um grande abraço no coração, até o próximo vídeo, vamos que vamos.